eu teria coisas belas pra dizer, te traria mais de mim que de você. Hoje, eu, Lazy Cris, no quadro Trajetória, vamos falar um pouquinho mais sobre música. Música e musicalidade. E claro, que para poder abrilhantar ainda mais esse nosso bate-papo, a gente trouxe uma convidada muito querida, muito especial. Vamos dizer assim, figurinha carimbada aqui do Sesc Mato Grosso. Seja bem-vinda, Carola. Obrigada, Carola Lazy. Nunes. Bom dia, Lazy Cris. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder somar com o Sesc. Estou sempre disponível para vocês. Ai, que maravilha. Carola, a gente trouxe, na verdade, a gente vem trazendo, né, essa parte da nossa musicalidade regional aqui, para que as pessoas consigam conhecer um pouco mais, né, o que a gente tem dentro do nosso regional, que às vezes as pessoas acabam desconhecendo, que a gente tem muita coisa boa aqui dentro. E aí, com você, né, antes para a gente dar esse pontapé inicial no nosso bate-papo, fala um pouquinho pra gente sobre essa sua trajetória, né? Quando começou, como foi esse percurso, como está hoje, no caso. Bom, eu comecei no ano de 2004 em Rondonópolis. E lá em Rondonópolis, o Sesc já era um local parceiro dos músicos. Então, hoje, vindo para cá, eu me lembrei que, quando criança, eu achava que eu ia ser atriz. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer uma peça de teatro, assim mesmo que amadora, foi através de uma colônia de férias do Sesc lá em Rondonópolis. Olha. Primeira vez que eu subi num palco, assim. Então, o Sesc, ele está na minha trajetória desde pequenininha. Minha família mora muito próximo da unidade lá de Rondonópolis, então eu sempre frequentei muito lá. E então, já no início de carreira, o espaço do Sesc em Rondonópolis já era um parceiro, era onde eu tocava também, além dos bares e tal. E então minha trajetória começa tocando em barzinho, em eventos, né, de música e tal, e passando por não só pela noite, mas teve uma época que eu trabalhei com serenata lá em Ai, que Rondonópolis, tipo, maravilha. fazia também bastante serenata. E aí acaba que esse trajeto do barzinho, chega um momento que eu sinto a necessidade de falar também o que eu sentia, não só interpretar a canção dos músicos que eu curti e tal. E aí foi quando eu comecei a botar mais fé no trampo autoral, assim, também. Então, mas não abandonei o barzinho, não, porque eu acho que é uma mega escola, você tirar a música do outro, você entender a interpretação do outro, para mim, é o que me dá base para eu compor também, né? Então, minha trajetória, ela é concomitante, assim, tanto do autoral quanto como intérprete, né? Você, né, que é cantora, compositora, instrumentalista, dentro desse seu processo de construção profissional, vamos dizer assim, quem foi? Quem te influenciou? Quem foram essas pessoas que diretamente ou diretamente colocaram essa influência sobre o seu estilo hoje? Eu acho que tem muito, muito do meu pai e da minha irmã, porque meu pai adorava música, era um ouvinte assíduo da música. Ele era paraibano, então a gente ouvia muito Luiz Gonzaga em casa. E sempre que tinha alguma roda de amigos na família ou na família, assim, de alguma festinha, ele pegava o pandeiro e metia umas emboladas, uns Aham. repentes. Então a música sempre teve muito presente. E aí, quando eu era mais criança, minha irmã começou a tocar violão e eu comecei a ficar encantada com aquele lance de tocar violão. Mas eu gostava de cantar, eu não gostava de tocar. Ela chegou a me ensinar e tal, mas eu aprendi a tocar violão para eu ter independência para cantar, porque eu ficava pedindo para ela, toca tal música para eu cantar e tal, e às vezes ela não tinha saco para tocar música para mim. Falei, então, o dia que eu também conseguir tocar sozinha, eu não vou mais precisar de você. E aí foi isso, assim. Então, eu comecei com o violão e eu sempre fui muito curiosa. Então, a primeira banda que eu tive em Rondonópolis, que foi o Maracadá, era uma banda muito inspirada no Mangue Beat. E aí foi quando eu tive contato com a percussão.
Então, eu comecei a querer tocar também os instrumentos percussivos. Foi quando eu aprendi pandeiro, quando eu aprendi a tocar alfaia. E eu acho que essa minha construção enquanto instrumentista também vem muito daí, assim, dessa curiosidade de entender outras linguagens, né, de instrumentos. Então, vem desde da minha primeira experiência com a música, assim, com o palco, eu sempre fui muito curiosa. E, além dessa influência em casa e tal, eu acho que a maior influência que eu tenho, assim, enquanto compositora, obviamente não é uma comparação, é uma influência mesmo, assim, porque eu ouvia tudo da Marisa Monte, assim, eu era aficionada na Marisa Monte. Ainda ouço pra caramba, mas hoje em dia eu sinto que eu procuro me aproximar mais das cantoras dessa nova geração de nova MPB. Mas, com certeza, a minha maior inspiração, assim, minha maior construção foi a Marisa Monte. Estava dando uma olhada nos seus álbuns, Som e Som, foi um dos que você fez basicamente cheio, né, com várias composições. Fala um pouquinho para nós, né, como que foi esse processo de construção desse álbum, Som e Som? Então, o Somos Som é uma ideia que isso pairava em mim, assim, tipo, desde que eu comecei a trabalhar essa questão do trabalho autoral. Que eu acredito que nós somos corpos sonoros, né? A gente vibra, a gente é feito de água, e a água é um mega condutor aí de vibração e tal. Então, eu tinha essa ideia dessa coisa de corpos sonoros. E quando eu comecei a trabalhar firmemente o trabalho autoral, eu dei o nome do show de Somos Som, que inclusive foi aqui no Sesc. E eu não tinha a música que levava esse nome, assim. Eu sabia que era o nome do show, não tinha pensado em fazer um CD. E aí a gente tinha uma data aqui no Sesc, e aí eu pensei, putz, tenho que apresentar o repertório e tal, e queria colocar mais alguma música nova e tal. E aí eu compus Somos Som, a canção Somos Som, que é uma música que fala sobre a minha relação com a música, sobre o que a música gera em mim, acontece em mim quando eu estou tocando, quando eu estou ouvindo. E acabou que eu consegui fazer uma homenagem para os meus pais nessa música também. Então, eu falo sobre essa questão do meu pai estar sempre ali com o pandeiro, estar sempre incentivando a gente. Eu falo sobre o apoio que minha mãe sempre deu para mim e para minha irmã, que também é musicista. Então, consegui unir essas duas coisas que nortearam minha vida, que é a base familiar e a questão da música. Então, o álbum Somos Som, ele é meio que o resultado desses, na época, 3 anos desse processo, né, de composição do show, de composição também da minha identidade artística. Então, ele é bem o resultado disso, assim. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gustavo Ruiz, que é um produtor que eu sou mega fã, e que eu acho que ele foi muito feliz em compreender o lance do regionalismo, de respeitar a minha zona de conforto ali também sobre as minhas composições e de trazer a pitadinha de pop dele, assim, sabe? Ele foi muito respeitoso nesse ponto e eu estava muito aberta para que rolasse essas conexões, tal. Então, eu sou muito orgulhosa desse trabalho, assim. Eu sentia que quando eu gravei o álbum Somos Som, eu já tinha mais de 30 anos. Então, eu pensava assim, cara, eu não posso fazer um CD, tipo assim, vou experimentar qualquer coisa. Ou vai ou racha, ou esse vai ser o CD, que eu vou ter um mega orgulho de apresentar, ou então nem precisa fazer. E aí, graças a Deus, eu tenho muito orgulho de mostrar esse CD pra galera. Maravilha. Então, canta uma palhinha pra gente. Vou cantar, então, de Somos Som. Que é a música que dá nome ao álbum, né? Somos legado, história, conectado em memória. Somos unidade, nós somos som. Somos notas transitórias, somos pautas ilusórias. Somos sonoridade, nós somos som. Ai, ai,
Uma voz leve. Carola, você tem eu falo, essa leveza na voz que dá, mesmo diante de algumas letras que eu já percebi sua, que traz coisas fortes para reflexão, mas traz com a sua voz a leveza também. E eu acho isso interessante dentro de um profissional, viu? Eu gostaria de deixar aberto isso para você. Obrigadão. E dentro dessa parte autoral, eu vi, assisti o seu clipe, Tá Vendo Seu Moço, e me chamou muito a atenção também a questão da parte corporal ali, das dançarinas que complementavam ainda mais o que a letra transpõe, né, a musicalidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, né? Qual foi essa mensagem, né, que você quis passar dentro desse clipe que ficou maravilhoso, né? Obrigada. Parabéns, viu? E fala para nós um pouquinho sobre ele. Então, o clipe foi um encontro muito feliz que eu tive com o Pedro Brits e a Juliana Segovia, porque são artistas que eu admiro muito e eu acho que a gente conseguiu ter muita coerência na mensagem. Assim. A música fala sobre uma necessidade de diálogo onde não há, porque uma das partes não quer dialogar, uma das partes prefere abandonar a possibilidade do diálogo, então aquilo vira um monólogo, né? Fica uma coisa do eu teria, eu diria, e eu acho que colocar corpos que são um pouco à margem do que a cisnorma como fala? Esqueci a palavra. Nos impõe, né? Colocar corpos que às vezes as pessoas não compreendem, não enxergam e muitas vezes não respeitam. Eu acho que foi importante para a gente reforçar esse discurso, tipo assim, ó, por mais que você não queira me ouvir, por mais que você não queira me enxergar, eu existo, eu estou aqui e eu vou fazer. Então, assim, você pode até não gostar, mas você tem que respeitar a minha existência, você tem que respeitar que eu estou aqui. E eu acho que a gente foi muito feliz nesse lugar, assim, da gente conseguir ser sutil nessa mensagem. Mas eu acho que essa mensagem chega, sabe? Não precisa ser uma coisa agressiva. Pode ser uma coisa bonita, pode ser uma coisa elegante. Mas a mensagem tem força e está ali. Canta para nós um pouquinho. Demorou. Eu teria coisas belas pra dizer, te traria mais de mim que de você. Tá vendo, seu moço? Maravilhoso. Bom, Carola, a gente está finalizando, mas antes de terminar, eu queria, assim, você conseguisse, eu acho que é meio complicado a gente se resumir em 2 ou 3 palavras, mas aos olhos de Carola Nunes, quem é Carola Nunes? Sou uma mulher reivindicando o seu espaço na arte, na sociedade e sempre pronta para somar. Eu acredito muito no poder do coletivo. Então, estou super aberta para todo mundo que quiser somar, todo mundo que quiser discutir, todo mundo que quiser aprender e caminhar junto. Eu acho que é isso. Assim, eu sou um corpo sonoro dentro de um universo que vibra, todos somos isso. E, para além de pessoa, de gente, eu sou som e eu sou arte. Maravilha. E nós, Sesc Mato Grosso, agradecemos a sua presença, essa parceria sua, que sempre está pronta, está aqui conosco em todas as nossas ideias, nossos eventos, e acho que isso faz parte desse momento, desse local que move cultura, Com certeza. que gera cultura, tá? Muito obrigada, eu viu? que agradeço demais. Sempre que eu posso dizer, eu digo que eu sou cria do Sesc, desde pequenininha, aproveitando os espaços, aproveitando as oportunidades que o Sesc dá e sempre incentivando as pessoas a ocuparem esse espaço aqui também, porque o espaço é nosso, um espaço de cultura que é muito importante. Então, estou sempre disponível, sempre que precisarem de mim, pode chamar que eu venho amarradona. Valeu, muito obrigada. E para você que está em casa, continue acompanhando a nossa programação. Até mais.